isso aí, galera! Vamos começar aqui mais uma palestra fantástica aqui no palco Campus Jobs. A gente tem um cara aqui que é um dos pioneiros na tecnologia Java no Brasil. Quando ninguém falava ainda em aplicações mobile, quando não existia o iPhone, não existia esse desenvolvimento, as operadoras ainda não colocavam aplicações nos telefones. Esse cara aqui, Cláudio Miranda, já fazia aplicações móveis, tá certo? Então, se você está hoje aqui no seu hackathon, montando aplicações para o celular, com servidores por trás e tudo mais, esse cara já faz isso desde, sei lá quando, 2000, tá certo? Por aí, desde 2000. Ele tem uma história fantástica. Olha, uma vez o Cláudio me falou assim, vem pra cá, cara, você devia estar aqui na cadeira, ó, entre as duas cadeiras aqui. Né? Tá aparecendo na câmera. O Cláudio uma vez me contou uma história, que eu pedi para ele me contar antes, mas ele contou a história errada, mas vou contar a história certa então. O Cláudio uma vez falou assim, pô Bruno, quando eu estudava lá em Cuiabá, né, eu via vocês lá em São Paulo, lá nos grupos de usuários, dando palestra, né, e fazendo tecnologia, e eu falava assim, pô, um dia eu vou estar lá com esses caras. E ele falou assim, lá em Cuiabá, a minha galera falava assim, que nada, meu, você aqui em Cuiabá, você não vai ser nada, tá certo? Aqui não tem mercado, não tem nada para você. E hoje, não só o Cláudio fez parte de tudo isso, construiu vários grupos de usuários, saiu para fora do Brasil, fez um monte de coisa bacana. Hoje, ele é desenvolvedor na Red Hat, onde ele desenvolve aplicações server-side, de alta escalabilidade, para grandes clientes aqui em Brasília, tá certo? Então, sem mais delongas, com vocês, meu grande... aí assim, cara, um dia, olha só, eu falei aqui sobre compartilhar antes, não falei? A importância de compartilhar. Um dia, um amigo meu, eu precisava fazer uma aplicação mobile, tá certo? Para uma demonstração da Sun, lá em São Paulo, no evento. E aí eu falei com um amigo meu, Fábio Veloso, falei, Fábio, cara, eu estou precisando de um cara massa, um cara bacana, que manje de mobile, porque a gente precisa fazer uma demonstração, e eu já tô super sem tempo, eu vou conseguir fazer o server-side, mas eu não sei se vou conseguir fazer o mobile. Aí o Fábio falou assim, cara, eu tenho um amigo meu, um cara que eu conheço, que é o Cláudio Miranda, que acabou de se mudar para São Paulo, ele está meio perdido ainda, mas eu acho que ele topa. Aí eu liguei para o Cláudio e falei assim, Cláudio, acho que ele nem me conhece, né? Acho que ele me conhecia, mas eu não conhecia ele. Acho que ele nem me conhece, eu sou o Bruno Souza. Não, eu sou o Bruno Souza, claro que eu conheço. E aí eu falei assim, cara, eu tenho um evento e eu vou fazer uma demonstração de uma aplicação de ponta a ponta, do mobile até, né, o servidor e tudo mais. E eu precisava de alguém que me ajudasse a fazer o mobile, porque eu não vou conseguir fazer essa parte, vou fazer só o server-side. O Cláudio falou assim, cara, eu topo. A gente, eu me lembro uma hora que eu mandei uma mensagem para o Cláudio lá no IRC, aí eu falei, Cláudio, tal coisa. Aí não respondeu. Tipo, uma hora depois, apareceu, pô, eu dormi aqui no teclado. Porque a gente ficou até de madrugada trabalhando junto, mas no dia seguinte a gente fez uma demonstração super bacana de uma aplicação, pô, numa época, galera, que não existia isso, tá certo? A gente fez uma aplicação de ponta a ponta, né? Desde o mobile até o banco de dados, tá certo? Funcionando, ao vivo, nada fingido, tá certo? Então, compartilhar muda a sua vida. Com vocês, meu grande amigo, Cláudio Miranda! Obrigadão, Bruno. E essa história aí foi muito legal, porque a gente fez isso numa época que Java não era uma linguagem que era para ser... que as grandes empresas na época, isso foi em 2000, eles não acreditavam que Java poderia ser usado em um dispositivo móvel. Na época foi num Palm Top que a gente fez. Então a gente queria mostrar, num grande evento, a capacidade da linguagem Java de ser utilizado de ponta a ponta, que a gente fez no mobile, utilizando Java Networking, conectando com o back-end servidor. Então isso mostra um negócio muito legal que o Bruno falou, que é essa ideia de compartilhamento de ideias, e algumas coisas que eu vou falar aqui na minha palestra, beleza? Então vamos lá. Nessa palestra que eu vou, alguns pontos de como que você, no dia a dia,
pode melhorar, dar pequenos passos em como ser um desenvolvedor melhor a cada dia. Algumas coisas são mais relacionadas a comportamento, visão, do que codificação propriamente dito. Então vamos lá. A primeira coisa, aprender inglês. Eu acho que desde quando a pessoa é nova, já tem que se preocupar com isso, porque basicamente, quando se fala em TI, computação, é a linguagem da internet. Então, a vantagem de você aprender inglês não é só para você poder ler um livro, mas você compartilhar ideias, você falar com pessoas que pensam diferente, você ampliar a sua visão de mundo, de como que uma pessoa resolveu o mesmo problema que você está enfrentando. Hoje eu trabalho na Red Hat e o time que eu trabalho tem pessoas dos Estados Unidos, Alemanha, Itália, de vários lugares, mas todo mundo só fala inglês. E tenho colegas que moram na Alemanha, na Holanda, na França, onde que eles trabalham, apesar de ser num país que não é de língua inglesa nativa, mas como eles recebem muitas pessoas de outros países, então toda a comunicação é em inglês. Documentação de software, tudo. Então o primeiro ponto é, vai fazer inglês. E isso vai te dar muita projeção, não só em você poder aprender mais, porque se você pensar, quando sai uma tecnologia nova, se a gente pensar as tecnologias mais recentes, são fabricadas fora do Brasil. Então, o material, ele vai começar desenvolvido em inglês. Então, se você ficar esperando, vou esperar sair um livro em português, um tutorial em português, quer dizer, você vai estar atrás, você vai estar atrasado já. Então, se você saber o inglês, você vai poder ler o código-fonte, a palestra que o cara fez. Então, você vai estar na frente de muita gente já. Como que eu faço um curso de inglês? Se você tiver possibilidades, pode pagar um curso. Eu tenho preferência de fazer... Eu de fato, eu aprendi sozinho. Na época, mais de 20 anos atrás, era o quê? Tinha um livro, eu li o livro técnico e eu entendia as palavras técnicas de programação e eu não compreendia muito as palavras de uma conversação normal em inglês, que não eram técnicas, mas fui aprendendo na raça. Na época não tinha clicar com o botão inverso do mouse para ver o dicionário, tinha que abrir o dicionário e procurar a palavra. Então hoje está muito mais fácil você fazer um curso online, se você tiver a capacidade de ficar estudando sozinho isso. Ele está dizendo que tem uma escola oficial de inglês. O Discord. English. Ele está dizendo que dentro do Discord tem um canal do English, que o pessoal se ajuda lá, é isso? Massa, massa, é isso aí. Então vocês veem que hoje, para quem quer aprender inglês, tem muita chance. Audiobooks é um dos negócios que eu mais recomendo. Audiobooks, você começar a praticar o quê? O ouvido, escutar. O idioma inglês ficar familiar para você. Primeiro você treina seu cérebro, é igual uma criancinha. A criancinha, bebezinha, ela começa a escutar. Depois ela começa a reproduzir aquilo que ela está escutando. Então, basicamente, é isso. Você está todo dia mantendo a rotina e a persistência de estar aprendendo, evoluindo. Beleza? Próximo slide. Próximo ponto, seja engajado. Hoje, vendo a palestra do Bruno, do Rafael Benevides, mais cedo do Alexandre Gomes, eles falaram várias coisas que se refletem nisso. Seja engajado. O que é ser engajado? É você ser uma pessoa ativa, né? O que é ser uma pessoa ativa? Muitas vezes a gente demora para perceber isso, porque tem muitas pessoas da área de computação que a natureza nossa é meio ser nerdzão, estou quietão aqui na minha, deixa eu fazer meu código. Essa natureza é boa para você se concentrar e resolver um problema. Mas numa situação que você está numa empresa, ou que você está num grupo de pessoas que vocês precisam resolver um problema e ninguém tem uma solução pronta, ninguém sabe como resolver aquilo, você tem que começar a fazer perguntas. Quer dizer, você tem que ser uma pessoa ativa. Você tem que se perguntar, mas por que o cliente quer dessa forma? Por que tem que ser feito dessa maneira? Você começa a se questionar. Obviamente, você vai pensar antes de fazer uma pergunta e tal. Mas o ponto mais importante é você ser uma pessoa engajada,
né? E isso vai refletir o quê? Na sua sociabilidade. Você vai ser uma pessoa mais social. São para aquelas pessoas que já são mais, que fica mais quieta, que é mais internalizada, isso vai ajudar muito você. Você vai se forçar a questionar as coisas. Não, mas espera aí, isso aqui está de um jeito diferente. Vamos pensar de outra forma. Na minha carreira, em vários momentos, quando eu estava em uma reunião ou quando eu tinha implementado alguma coisa, aí o pessoal falava, o que você acha de fazer de uma forma diferente? Ah, tudo bem, vamos ver aqui. Ah, realmente, essa outra forma aqui é melhor. Então, quer dizer, você está participando, você está compartilhando conhecimento, você está ensinando e você está aprendendo. Então, isso é um negócio que a gente não pode ter vergonha, de estar sempre aprendendo. Eu estava até falando com o Rafael Benevides ali, que apesar de eu estar trabalhando 20 anos, desenvolvendo, até hoje eu pesquiso no Google, pesquiso no Stack Overflow, coisas que, como que fazia isso aqui mesmo? Aí eu pesquiso, então quer dizer, não tem que ter vergonha. Você não tem que ter vergonha de não saber, mas você tem que correr atrás, tem que estar sempre procurando. Tem um autor chamado Malcolm Gladwell, que ele escreveu um livro chamado Outliers, em que um dos pontos desse livro, ele fala o seguinte, para uma pessoa ser muito boa em alguma coisa, leva aproximadamente 10.000 horas. Pessoal, eu estou falando de pessoas normais. A gente já ouve falar de pessoas excepcionais, que ela assiste uma aula, pronto, já pegou o conteúdo. Ela lê um pouquinho ali, pô, já está dominando. Não estou falando dessas pessoas, tá? Estou falando de pessoas normais, como eu, acho que a maioria aqui. Então, ele diz, nesse livro, que ele fez muitas pesquisas, que são aproximadamente 10.000 horas. Isso corresponde aproximadamente, se pegar um mês de 160 horas de trabalho, de dedicação, você vai demorar uns 6 anos para ser uma pessoa muito boa em uma área. Então, quer dizer, leva tempo. Experiência, conhecimento, leva tempo. É igual uma pessoa que está fazendo investimento. Dificilmente uma pessoa vai ganhar muito dinheiro em uma semana, né? Então, se a pessoa vai estar fazendo investimento, esperando as ações render, vai demorar muito tempo. Então, muita coisa leva tempo. Então, quer dizer, você tem que investir em si próprio. Você tem que estar engajado. E engajado não é só na empresa, é em você mesmo, nos seus conhecimentos, como o Bruno já falou antes ali. Você tem que estar inquieto, tem que estar sempre buscando coisas novas. E uma das coisas importantes, mas eu não tenho experiência, eu estou começando, nunca trabalhei. Existe um conceito chamado hard skills e soft skills. Hard skills são aqueles conhecimentos que você adquire treinando. Vou aprender Java, vou aprender JavaScript, vou aprender tecnologia. Beleza, você tem que se dedicar um tempo para aprender aquilo. Então, isso são as hard skills. As soft skills são aquelas coisas que são do caráter da pessoa. Ser pontual, ser engajado, você perguntar, você ser respeitoso, quer dizer, são características comportamentais que acabam sendo sociais, mas que elas colaboram para você evoluir no seu ambiente de trabalho e na colaboração com o seu time. Eu já percebi várias vezes em reuniões que tem pessoas que perguntam muito, mas elas acabam tendo mais conhecimento sobre a empresa, como que ela funciona. E esse é um outro ponto, de você saber o lugar que você está trabalhando. Vou ser programador Java na empresa tal. Beleza, você vai codificar um sistema lá de estoque, sei lá. Mas procura saber como que essa empresa ganha dinheiro. Como que é o sistema de negócio dela. Ela vende por subscrição, ela vende online. Como é que funciona o suporte? Como é que funciona o processo de vendas? Você tendo um conhecimento geral da companhia, vai mostrar que você é uma pessoa interessada. E volta àquele ponto, ser engajado, ser uma pessoa interessada. E outro ponto que eu gosto de mencionar muito é que seja o que a gente fala muito é ser troubleshooter. O que é um troubleshooter? Uma pessoa que resolve problemas. Eu sou programador Java. Eu sou programador Java, mas está dando problema num script bash aqui, ou está dando problema num Python aqui, não sei o quê. Pô, não tem ninguém aqui para olhar, então vou dar um jeito aqui de caçar. Então, isso é ser um troubleshooter, é você ser uma pessoa capaz de poder resolver um problema rapidamente. Rapidamente, assim, entre aspas, porque se você não conhece, você vai levar tempo. Mas isso vai demonstrar o quê? Que você é uma pessoa engajada. Outro ponto, pessoas que, eu não tenho experiência, vou começar a trabalhar numa startup.
O ambiente de startup ele é um ambiente excelente para a gente aprender muito e rápido, porque você vai estar no fogo. Só que é um ambiente que pode te trazer alguns problemas emocionais, porque você vai estar sendo pressionado ali. Pô, tá dando pau, banco de dados. Pô, você conhece banco de dados? Não. Pô, quem conhece? Ah, não, vou olhar aqui. Aí olhou no relógio, meia-noite. Eu já passei muito isso. Trabalhar sábado, domingo. Mas tudo isso vem o quê? Do conhecimento, engajamento, interesse, resolver problema, sociabilidade, o pessoal vê valor. E no final das contas, eles vão reconhecer o teu valor. Próximo slide. Um outro ponto é a carreira, é o que eu falo conhecimento em T. Imagine que na letra T, a parte horizontal são conhecimentos superficiais que você tem, conhecimentos médios, e a haste é o seu conhecimento principal, é aquilo que você é muito bom. Então, esse é um negócio que eu sempre pensei, eu quero ser muito bom em uma coisa, ou duas. Então, meu foco hoje de trabalho é programação em Java e em Go. Mas eu conheço muito de Kubernetes, API, programação Bash, banco de dados e muitas outras coisas. Mas assim, o conhecimento mais superficial, mediano. É uma parada que assim, eu não fico boiando. Se eu estiver numa reunião ou se eu estiver fazendo uma apresentação, eu tenho condições de discutir em um certo nível. Mas se precisar entrar num detalhe profundo, aí eu já não tenho condições. Mas aí vai depender da sua participação no projeto. Se você foi contratado para ser um programador Java, ok, você tem muito conhecimento em Java, então você é um programador Java. Cláudio, fulano, está dando problema aqui no roteador F5 aqui. Pô, você manja? Um pouquinho aqui, posso rodar um Xdump aqui para analisar pacote, mas já não tenho tanto conhecimento. Então, quer dizer, você tem condições de discutir, conversar alguma coisa. E você sabe o que você está falando. Então, essa é a vantagem de conhecimento em ter. Você não ficar boiando em tudo, mas você ser muito bom em uma coisa. E ser reconhecido por isso. E no final das contas, isso tudo volta o quê? Aumentar o seu engajamento. Porque se você é uma pessoa que tem conhecimento e você consegue comunicar e compartilhar conhecimento, eles vão te chamar. Outro ponto, sou o melhor da turma. Esse é um negócio que eu escutei há muito tempo, que é o seguinte, se você é a pessoa mais inteligente na sala, então pode sair da sala que você está na sala errada. Porque se você estiver num local que todo mundo só fala, esse é o cara, esse é o melhor, tudo manda no colo dele, então quer dizer, isso é muito legal do ponto de vista de reconhecimento. Mas do seu ponto de vista de crescimento, muitas vezes a gente precisa se inspirar em pessoas, em modelos de pessoas. Então, já inspirei muito no Bruno, no Benevides e muitas outras pessoas que eu fico olhando, esse cara faz coisas, eu queria ser que nem esse cara, velho. Esse cara é bom. Então, se você não tiver num ambiente que te favorece nisso, você vai ficar mais limitado. Então, procure sempre estar num lugar que te favorece o teu crescimento. Vertical ou horizontal. O que eu quero dizer horizontal ou vertical? Se você estiver numa empresa grande, tem muitas empresas que oferecem várias formas, áreas de trabalho em diferentes unidades. Hoje eu estou na engenharia, amanhã eu posso ir para o marketing técnico, outro dia eu posso ir para a parte de produtos técnicos, mas eu fico limitado na área técnica, que é a área que eu gosto de trabalhar. Eu não quero ir para uma área gerencial de negócios. Ou a pessoa pode subir numa carreira mais gerencial, seria possível. Então tudo isso remete ao quê? A experiências e inspirações que você pode ter. Você está sempre observando quem vai estar te cercando. À medida que você amplia o seu círculo de conhecimentos, você também aumenta o quê? Imagina como se fosse um planeta, uma órbita. À medida que você aumenta essa órbita, aumenta também o espaço negro em volta, que é o quê? O desconhecido. Então você vai o quê? Ter mais possibilidades de ter conhecimento, quando você sai da sua bolha. Busque ter mentores. Pessoas que podem te orientar na carreira. Não é uma pessoa que ela vai te estar fazendo microgerenciamento todo dia ou toda semana, mas são pessoas que podem te orientar na sua carreira. Olha, vamos olhar por essa tecnologia aqui, tem muita coisa caminhando nesse sentido. Então, tem um conceito em tecnologia chamado late adopter, quer dizer, a pessoa que olha tarde para as tecnologias.
Então hoje está se falando muito em NFT, metaverso. A gente poderia ter uma abordagem, vou olhar esse aqui depois, esse aqui está muito novo. Não, quase ninguém está falando. Então seja um dos primeiros, começa a estudar, começa a fazer teste, começa a fazer palestra, porque à medida que você ensina, você aprende também. Próximo slide. Estou com uma colinha aqui. Esse é um ponto importante também na sua carreira todo dia. Aprender a falar não e não sei. Muitas vezes, principalmente quando está se lidando com um projeto, tem muito problema, né, de prazo. Pô, você consegue fazer isso aqui até o dia tal? Mas, aí você não quer falar não, né? O brasileiro tem muito disso, né? De satisfazer o outro emocionalmente. Não, pode deixar, eu faço aqui. Aí no final das contas está lá você, até meia-noite, 1h da manhã. Volta aquele caso. Não, estou dando gás, estou sendo engajado. Mas vai depender da tua meta de carreira, o quanto que você quer ficar nisso todo dia, né? Então, você tem que aprender a falar não. Mas assim, não é aquele não seco. Você pode fazer isso? Não. Tenta se antecipar. Você vai para uma reunião, você vai cair numa situação, tenta se antecipar. O que o pessoal vai pedir para vocês? Se o cara fala isso, eu vou falar aqui, ó. Eu não sei, mas me dá um tempo para pesquisar, que eu vou tentar resolver isso aqui. Quer dizer, você não falou não, mas você deu uma alternativa que pode ter um bom resultado. Você pode procurar uma outra pessoa que pode resolver aquilo para ele. Então, aquele ponto que volta lá, do engajamento. Tente se antecipar aos problemas que vai acontecer. Não fica boiando na empresa com o seu fone lá e não escutando o que está acontecendo em volta. Então, tenta sempre saber. Apesar de que você pode ser um programador que está fixo em corrigir os bugs lá, novas funcionalidades, mas você tem que estar ligado o que é visão de longo prazo. O que o sistema vai entregar daqui a 3 meses, 6 meses, 1 ano? Qual vai ser a capacidade? Porque no final das contas, essa é a capacidade da empresa de ganhar dinheiro e de te pagar e crescer a equipe. Então, você tem que estar uma pessoa olhando lá na frente. E olhar lá na frente é o quê? Se antecipar. E muitas vezes você saber falar o não, dando uma alternativa, ou não sei. Muitas vezes, até hoje eu falo, isso aqui eu não sei, mas daqui 1 horinha eu te falo. Se dá, se não dá, ou quanto tempo vai fazer. Então, uma coisa importante sobre risco. Existe um conceito sobre risco que é o seguinte, alta possibilidade de acontecer e baixo dano. Ou alta possibilidade, esse é o risco baixo. Risco alto é baixa possibilidade de acontecer, mas alto dano. O que é isso? Você está trabalhando lá e o pessoal fala, ô fulano, faz um sisteminha aqui, ó, rapidão, uma página aqui. É um sistema que uma pessoa vai usar uma vez por mês. Aí você não manja nada. Beleza, eu vou fazer aqui. Qual que é a possibilidade de dar errado? Alta, porque você não tem experiência, você não tem conhecimento. Mas qual que é o risco, qual que é o dano que vai acontecer? Um dano baixo, porque uma pessoa vai usar uma vez por mês. Pô, baixo. Agora, um alto risco. Pô, fulano, está tendo um problema aqui na produção, rola esse update nessa tabela de produção aqui, rapidão. Sexta-feira, 8 horas da noite, pode ser? Aí você, pera aí, tabela de produção aqui. Quer dizer, é uma linha só, cara, não, mas é um alto risco, porque se você, é uma baixa possibilidade de acontecer o erro, mas se você esquecer um caractere errado ali, um espacinho a mais, é um alto dano. O sistema pode sair do ar, cliente reclamar, acabar contrato e outros problemas. Então, sempre pense o quê? No risco, né? De acontecer um alto dano ou um baixo dano. Beleza, próximo. Agora, um outro ponto importante, galera, não esquecer, fazer esporte. Eu faço esporte, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, comecei a treinar meio tarde, com uns 35 anos aí, mas eu sempre corri, andei de bicicleta. Ontem mesmo, estava falando com uma galera que a gente foi fazer happy hour na Asa Sul. Eu fui pedalando do Guará até lá, voltei para casa. Então, assim, eu gosto muito de esporte. E por que fazer esporte? Bom, tem muita coisa que é óbvia já, né? Pô, fazer esporte é bom para o corpo, não sei o quê. Mas eu posso atestar por mim mesmo e outros colegas que ele te ajuda mentalmente também. Muitas vezes você está ali, estressado, trabalho,
Cara, quando você sai para dar uma corrida, andar para quem não está acostumado, pedalar, você, cara, muda. Meia horinha, começa devagar, mas tenta manter o quê? O ritmo. Volta naquele primeiro slide, engajamento. Engajamento no esporte, porque ele não é um tempo perdido, ele é um investimento em você mesmo. Você vai melhorar mentalmente e fisicamente. E fisicamente importante por quê? Porque, poxa, você fica sentado o dia inteiro, cara. Quantas pessoas, não sei, que não fazem esporte hoje, que está beirando os 40 anos, que tem dor na costa, dor no pulso, né? Aí senta errado, aí fica deitado. Eu já comprei aquelas mesas que elevo, já consegui acostumar, fico umas 5 horas trabalhando em pé. Se puderem, façam isso porque é muito bom. E por que esporte de luta? Porque o esporte, assim, eu faço musculação, já fiz crossfit. Esses esportes que são mais individuais, de luta, de levantamento de peso, musculação, eles são esportes mais individuais, que você está se superando a cada vez. Ah, antes eu fazia supino com 20 quilos, agora é 25. Pô, é uma superação, isso é muito legal, você está cuidando do corpo. Mas quando você faz um esporte de combate, é totalmente diferente a dinâmica. Porque você está com um oponente, um cara que está pensando. Ele não vai fazer a mesma coisa todo dia. Ele não vai, você não vai cutucar, você não vai dar um soco ou fazer um golpe de jiu-jitsu nele, ele vai responder da mesma forma todo dia. Então o que que é? Ele é um esporte dinâmico. Você vai estar sendo motivado a pensar diferente sempre. Você está sempre ali correndo atrás do cara, né? Ou correndo do cara, né? Então, é a mesma coisa na nossa vida, no trabalho. Você está toda hora correndo ali, pô, faço isso, não faço aquilo. Meu backlog aqui tem 30 linhas de trabalho. O que eu faço primeiro? Você começa a priorizar. O que eu faço primeiro? Mesma coisa na luta ali. Você vai lutar. O que eu faço? É um cara grande, um cara largo, é um cara fortão, um cara leve. Qual vai ser o quê? Minha estratégia. O que eu vou fazer para vencer esse cara? E o legal do esporte de combate é que você se supera outra pessoa e você se supera. Então, isso que eu gosto muito, é um esporte de competitividade. Eu sou um cara competitivo. Então, assim, eu acho que assim, a competitividade ela é importante para você ir se superando cada vez mais. Vamos ver aqui se fiz tudo. E é isso aí, você vai estar sempre sendo testado. E isso que acontece na nossa vida, no seu trabalho, na sua vida emocional, nos seus relacionamentos, você vai estar sempre sendo testado. Então, você fazendo esporte, na vida, no trabalho, o pessoal vai estar te testando. Se você aguenta, você vai levar porrada todo dia e vai melhorando. Então é isso, galera. Ah não, tem mais uma aqui. Tem quanto tempo? Tem 5 minutos? Manda aí. Uma polêmica agora aqui, ó. Esse tempo eu vi uma discussão aí no Twitter. Um famosinho aí da internet, ele falou: você consegue, em TI, partir do zero e ganhar 5 mil em 6 meses. Mais uma vez, não estou falando de pessoas excepcionais. Se pegar uma pessoa excepcional, pode ser, que o cara aprende rápido. Mas uma pessoa normal, eu acho que não vai conseguir. Por quê? Vamos considerar o cara a partir do zero. Meu, do zero. É a pessoa aprender algoritmos, uma base computacional. Isso leva tempo. Ó, eu diria, se o cara ficar estudando todo dia, 8 horas por dia, eu vou dizer ali, uma semana, o cara consegue aprender o quê? Algoritmo, ter a base. Só que assim, ele vai entrar numa empresa. Ele tem que mostrar valor para a empresa. A empresa vai pensar, pô, por que eu vou pagar esse cara aqui, meu? Esse cara não conhece nada. Mas vamos supor que a empresa fala, não, vou dar uma chance para esse cara aqui. Vai pagar o quê? Um salário mínimo. Beleza? R$1.100 aí. Beleza, vamos supor que o cara conhece um mês, o cara começou R$1.000. Aí o cara aos poucos vai aprendendo conhecimento. Aí vamos supor que no primeiro mês ele já conhece HTML, um PHP ali. Vamos supor que o cara conseguiu evoluir em 2 meses. Então, no final, na soma total, 3 meses. A empresa não vai dar um aumento assim, ó, você está ganhando 1.100, agora você vai ganhar 3.000. Não. A empresa vai falar, não, vou te dar um aumento aqui, porque você era um estagiário, agora você já está conseguindo entregar mais valor. Então, vai dar um aumento ali, 15%, 20%. Mas não vai duplicar o salário do cara, não vai triplicar o salário do cara. Tem muitas pessoas que eles pulam de emprego para aumentar o salário. É justificável, que pode acontecer nesse caso. Vamos supor que no final de 3 meses o cara arregaçou. Não, aqui agora sou mestre do Python aqui, meu, não tem com outra não. É WebSocket, na veia, pô.
Aí a empresa vai falar, aí ele vai fazer uma entrevista em outra empresa, a outra empresa vai falar, pô, esse cara aqui é uns 3 mil, pô. Aí o cara pode ser que ele tenha, mas para 5 mil não vai conseguir, vai ser muito difícil. Não é impossível, mas muito difícil. Então por isso que eu acho que é por conta dessa conquista do conhecimento que leva tempo para uma pessoa normal. Então por isso que o cara não vai conseguir. É ciência da computação, algoritmos, linguagem de programação, ambiente de runtime, um ambiente empresarial, o cara saber, ter noção o que é uma ordem de pagamento, ter noção do que são sistemas financeiros, e várias outras coisas que só se adquire na experiência. O cara esqueceu um ponto e vírgula, mandou lá, comitou o código, aí tem que aprender o que hoje também, sistema de versionamento de código, é muita coisa, o cara não vai conseguir, muito difícil. Beleza, galera? Terminei aqui. Perguntas? Acho que nenhuma. Bom, meu e-mail, acho que dá um play, próximo slide. Tá pequenininho ali, é cloud@redhat.com. Tiverem dúvidas de código, carreira, Java, manda aí. Falou? Valeu?